ontem é que a primeira-dama, Janja Lula da Silva, teria atravessado o presidente Lula e conversado sem contar para ninguém, sem nenhuma marcação. Ela não tinha marcado uma conversa com Xi Jinping, presidente da China, sem nenhum aviso prévio. Ela teria conversado e perguntado a Xi Jinping se ele baniu o TikTok, de que forma que ele baniu o TikTok da China e como que poderia fazer isso aqui no Brasil. A informação que chegou aqui no nosso país é que essa pergunta da Janja para o presidente da China gerou um climão, gerou um constrangimento muito grande entre todos os presentes, porque esse assunto do banimento do TikTok lá na China é um assunto muito sensível, muito delicado para eles. E como ela não tinha marcado uma conversa, não tinha feito nenhum aviso prévio, então gerou esse mal-estar entre o presidente da China e a delegação brasileira que está lá em Pequim, a capital chinesa. Essa foi a informação que chegou para a gente ontem, que foi vazada por uma pessoa de dentro dessa reunião, uma pessoa que presenciou tudo. Hoje, o presidente Lula, antes de voltar de Pequim, ele concedeu uma coletiva de imprensa aos jornalistas e, claro, todo mundo queria saber se de fato essa conversa aconteceu. O presidente Lula explicou que, na verdade, quem fez a pergunta a Xi Jinping foi ele mesmo, e que a pergunta não foi sobre o TikTok em si. Ele perguntou sobre questões digitais, assuntos de interesse digital, que incluía também o TikTok. E segundo Lula, foi aí que a Janja atravessou, interrompeu o presidente e falou que o TikTok é um problema aqui no Brasil porque tem botado crianças e mulheres em risco, ameaçado a segurança de pessoas consideradas mais vulneráveis aqui no Brasil. Segundo Lula, a história foi essa, não teve mal-estar nenhum tipo de desentendimento, nenhum tipo de climão. Lula disse ainda que ficou incomodado a saber que alguém de dentro ali da delegação, que estava dentro dessa sala, acabou vazando essa conversa de forma distorcida a jornalistas. Vamos ouvir o presidente. Como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Eu sou ministro